Nós somos Tupinambá, que não nega nossa nação. Nós somos Tupinambá, que não nega nossa nação. Nós somos geniosos, mas temos bom coração. Nós somos geniosos, mas temos bom coração. Nós somos Tupinambá, que não nega nossa nação. Nós somos Tupinambá, que não nega nossa nação. Nós somos geniosos, mas temos bom coração. Nós somos geniosos, mas temos bom coração. Sou Rosilene Souza de Jesus, nome indígena Moema, conhecida como Rosilene Tupinambá. Sou uma das primeiras professoras do início de todo esse processo de reconhecimento nosso enquanto povo. No início, a nossa história inicia quando veio a participação a Pastoral da Criança junto à comunidade para fazer o levantamento de dados de crianças desnutridas e o acompanhamento junto com a dona Nivalda, a Motara, que trouxe a pastoral para cá, e a pastoral pôde assim nos ajudar bastante nesse processo. Em seguida, a parente Núbia Batista, ela também fez esse acompanhamento junto com a dona Nivalda para conhecer as aldeias, o território que o pertence, e assim poder acompanhar de perto mais essas atividades que a Motara fazia na época. Com isso, Núbia Batista também trouxe a alfabetização para dentro da nossa aldeia, que foi a EJA, e essa EJA nós alfabetizávamos só com jovens e adultos. Os alunos na época, o que tinha menos idade, ele tinha 36 anos e a maior idade era 96. Então, para nós foi uma conquista de ter esses alunos nesse espaço naquele primeiro momento. E assim, a educação escolar indígena, ela veio assim como um instrumento de luta e de fortalecimento para o nosso povo, porque a partir dela nós podemos assim buscar a nossa história. A história viva de anciões que estavam naquele momento para contar a sua verdadeira história e assim dentro dela descobrir quais eram os nossos troncos e também trazer a nossa identidade, que era na questão da língua. Então, em várias entrevistas que foram feitas, muitos dos anciões nos afirmaram enquanto povo tupinambá e do tronco linguístico tupi. E muitos deles, na hora da entrevista, recebia assim os encantados e falavam na língua, ensinavam receita na língua, cantavam também na língua. E a partir daí nós fomos cada vez mais aperfeiçoando o nosso conhecimento em relação à nossa cultura. E cada vez mais nós estamos nos fortalecendo também dentro disso. E hoje nós temos a educação como um instrumento de luta mesmo, que esse instrumento de luta, de resistência e afirmação de um povo, que esse povo somos nós, povo Tupinambá de Olivença. Então, até hoje, a educação tem esse significado dentro do território. Então, toda a linha de luta, a educação tem que estar presente. E essa força nos deu por conta dessa questão da cultura dentro do nosso espaço. A questão de estar levando os nossos anciões para contar a sua verdadeira história. A questão também trazendo esse contexto histórico e mostrando o que a colonização na época fez com os nossos parentes e hoje a visão que nós temos enquanto nesse processo de descolonização.
Então, nossa educação escolar indígena do povo Tupinambá de Olivença, a gente está nesse processo de descolonização, sim, de mostrar para o povo que existe uma história e que essa história pode ser contada ainda pelos nossos anciões que estão vivos, que nós falamos sempre que são histórias vivas, e essa história continua fortalecendo o nosso processo educacional. Através disso, aqui nós também tivemos uma conquista muito grande, foi de ter a nossa escola, mesmo que antes era um espaço improvisado que nós tínhamos, que era na cozinha da minha casa, e durante todo esse processo a gente conseguiu um espaço na escola que era do município, espaço esse que o município fez a concessão para nós representantes da aldeia Tupinambá de Acuípe de Baixo e para o Estado. E assim, dentro desse espaço, nós podemos dar esse atendimento educacional e levar essa educação mesmo, que é uma educação diferenciada, uma educação bilíngue, comunitária, cultural. E nós podemos até hoje afirmar isso dentro desse espaço. Então, hoje nós temos 324 alunos nesse espaço, que é da educação infantil ao ensino médio. Nós temos os formadores, que são os oficineiros, que fortalecem essa cultura ainda cada vez mais dentro desse espaço. Nós temos professores hoje formados, que na época nós não tínhamos, mas a maioria dos nossos professores indígenas estão formados muito com licenciatura, outros com mestrado e outros já a caminho do doutorado. Então a gente vê isso com uma significância muito forte e muito grande para todos nós, não só nós enquanto aldeia, a aldeia Acuípe de Baixo, mas quanto a toda a questão do fortalecimento do território Tupinambá de Olivença. Então, para nós, a educação continua sendo esse instrumento de luta, porque é através dela que a gente ainda consegue a afirmação das políticas públicas dentro deste território. Uma das primeiras a denunciar o problema foi esta integrante do Conselho Estadual de Saúde Indígena. A falta de combustível dificultou muito o trabalho das equipes para levar as vacinas para as aldeias. Então, nas aldeias de fácil acesso pôde-se fazer por conta que não gasta muito combustível. Mas para as aldeias distantes ainda não se pôde levar as vacinas por conta dessa falta, porque reduziu o recurso. E o que me deixa assim mais chateada é que o próprio DICER está fazendo um sorteio para poder fazer esses abastecimentos. Neste segundo ano de pandemia, foram registrados no território Tupinambá, do sul da Bahia, cerca de 300 casos de Covid-19 e 3 mortes. A outra queixa é relacionada à educação. Os índios dizem que só nas escolas mais próximas da área urbana tem Wi-Fi. Só que são 5 escolas num território de mais de 47 mil quilômetros quadrados e que atendem aproximadamente 3 mil estudantes. Além de não ter como desenvolver aulas remotas, eles não têm transporte para os professores levarem o material didático para as aldeias. Núbia foi assim, uma pessoa essencial dentro do nosso movimento, porque ela que, na verdade, nos ensinou e nos ajudou mesmo com que nós pudéssemos assim nos assumir. Tudo se iniciou assim. Os nossos alunos eram todos indígenas, mas tinham medo de se assumir como tal. Nós somos Tupinambá, que não nega nossa nação. Nós somos Tupinambá, que não nega nossa nação. Nós somos geniosos, mas temos bom coração. Nós somos geniosos, mas temos bom coração.